Vamos aprender agora os 5 pilares da coesão, que são mecanismos que devem se tornar automáticos na cabeça de quem está revisando o texto. Isso é feito bem naturalmente durante o processo de revisão, não é para memorizar nenhum termo, é para você tomar consciência desses mecanismos e utilizar no seu processo de escrita e de revisão, ok? Então, nós temos a referência exafórica e endofórica, que é dentro e fora do texto. Temos a substituição, elisão, conjunção e coesão lexical. Vamos ver uma por uma. A referência exofórica é aquela em que o referente está fora do texto. Por exemplo, éramos pequenos naquele tempo. Que tempo é esse? Nós não podemos confirmar essa informação dentro do próprio texto, por isso que se chama exofórica, porque é uma confirmação feita fora do texto. E isso acontece bastante, de nos depararmos com informações que só podemos confirmar no conhecimento de mundo, nas crenças e valores da pessoa que escreveu, enfim. O próximo tipo de referência é a referência endofórica, em que o referente à informação pode ser confirmada no interior do próprio texto. Exemplo: nas falas das mães evidenciaram-se dificuldades. Aí segue a frase e na conclusão nós temos o verbo incluí-las com o pronome las, referindo-se às falas das mães. Então, quando o leitor está fazendo a leitura desse texto e ele quer procurar recuperar essa informação, ele vai reler e vai encontrar esse referente dentro do próprio texto. E durante a revisão, nós temos que observar se esses referentes não se perderam. Por exemplo, se incluí-las estivesse no masculino, por engano do escritor, isso causaria uma confusão na leitura e a revisão ajuda muito nesse aspecto. No aspecto da concordância, a concordância verbal e nominal influenciando na coesão e no próprio sentido do texto. O próximo elemento de coesão é chamado de substituição, e nesse exemplo nós temos Machado de Assis na primeira frase, e na segunda frase utilizamos o recurso da substituição para evitar uma repetição desnecessária, para enriquecer o texto, porque um texto bem lapidado ele fica mais elegante e a substituição ajuda muito nessa elegância. Então é um recurso muito interessante também, uma ótima forma para retirar repetições no texto e deixá-lo mais bem acabado. Outros exemplos de substituição. Tenho um automóvel, ele é verde, uma substituição bem simples pelo pronome. E na segunda frase nós temos o mesmo substituindo uma estrutura um pouco maior, até para deixar o texto mais curto, mais simples. E para quem quer fazer revisão com melhoria textual, é muito importante sempre prestar atenção. Tem algum elemento aqui que eu possa substituir na frase seguinte, usando o recurso da substituição? Muito importante pensar nisso durante a revisão. O próximo ponto é a elisão, que é retirar trechos sem perda de sentido. Diferente da substituição, aqui nós vamos simplesmente omitir uma palavra. Ando 2 horas, eu ando. Então, eu tirei o eu, porque já está subentendido, mas eu queria fazer uma observação. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não precisam ser sempre omitidos. Nós percebemos ao revisar que muitas pessoas acreditam que escrever ele, ela, eles e elas deixa o texto deselegante. Não deixa, não é bem assim. O ideal é você encontrar um equilíbrio para que nada fique em excesso. O próximo ponto se chama conjunção, como eu trouxe nesse exemplo. À esquerda, nós temos o antes, à direita, o depois. E eu gostaria que você pausasse o vídeo nesse momento para observar o que eu fiz.
nesse texto, porque à direita eu incluí um conectivo, eu fiz uma conjunção das ideias usando o para atingir esse objetivo. E por que eu fiz isso? Porque à esquerda, no original, estava solta essa informação, então não estava coeso. Estava faltando alguma coisa para interligar o segundo parágrafo ao parágrafo anterior. E agora vamos ao último ponto, que é a coesão lexical, é a costura das ideias dentro do texto, usando-se expressões para retomar o que já estava escrito, usando conectivos. Então, a coesão lexical está intimamente ligada ao conceito de retomada e progressão também. Fazer exercícios de interpretação textual, ler bastante, para que você aumente essa sua capacidade de observar e perceber o texto em todos os seus níveis. Agora vamos para os exercícios. Primeiro exemplo: todas as pessoas nutrem empatia automática a pessoas onde encontra semelhanças. Todos esses exemplos eu retirei de trabalhos reais, tá? E nesse exemplo nós temos a regência e a escolha vocabular interferindo no sentido do texto. Por isso é comum que pessoas que dominam profundamente a sua área de atuação, mesmo assim, tenham dificuldade em produzir um texto coerente e coeso, porque lhes falta a parte do conhecimento gramatical. E esse problema acaba criando frases confusas, difíceis de entender e que geralmente só o revisor profissional especializado em melhoria textual consegue resolver. Então, não vou dar respostas, você pode ir pausando e reescrevendo essas frases. Próximo exemplo é um texto da área da economia. A análise qualitativa teve por base o conteúdo do acervo documental, cujas categorias analíticas ofereceram subsídios para a construção da explicação. Dessa forma, o conteúdo dos relatórios classificados para análise descritiva em categorias, aqui já está repetitivo, né? Cujas de novo, cujas características foram reduzidas, já me perdi. Então vamos até parar por aqui, porque já fiz o meu ponto, que é o seguinte: quando um texto está com muita repetição de palavras, repetição de estruturas inteiras, isso gera uma confusão mental verdadeira, tá? Não é modo de dizer. É uma confusão mental que causa um bloqueio. E esse bloqueio impede o leitor de continuar. Então ele vai ter que ficar retomando o tempo todo, ele vai ter que voltar para a primeira frase. E nisso ele já entrou num loop de confusão mental, já ficou com cansaço do texto. Porém, é muito importante dizer que antes de você sair reescrevendo um texto, você precisa da autorização do cliente para isso. Você precisa dominar esse texto para não acabar piorando o texto. Você precisa anotar exatamente quais as palavras que estão dando problema. Aqui eu já vi que cujas está problemático, a repetição de categorias. Aqui embaixo, de novo, categorias da análise. Isso está muito confuso. Análise qualitativa. Então, parece que o leitor entra num redemoinho que vai girando a cabeça, dando essa confusão mental, impedindo a leitura. Isso acontece muito também com quem está escrevendo. A pessoa começa a escrever, começa a ficar esse texto todo macarrônico e depois ela não consegue mais consertar porque ela não está nem mais conseguindo entender o que ela mesma escreveu. Mas e aí, tem jeito de consertar? Claro que tem. Então, em primeiro lugar, entrar naquele estado de tranquilidade, um estado de calma. E para isso, muitas vezes, você vai ter que descansar, dar 1 dia, 2 dias de distância do texto. Depois você vai milimetricamente anotando o que você acha que está estranho, o que você acha que poderia melhorar.
E aí sim você vai para a primeira tentativa de reescrever, melhorando esse texto. E eu te convido mais uma vez para fazer esse exercício com esse parágrafo retirado de um TCC de economia. Próximo exemplo foi retirado de um material de PNL, Programação Neurolinguística, e dizia assim: este padrão pressupõe que a pessoa começou a perceber algo que, independente se ele é percebido ou não, está sendo sugerido que está ocorrendo, ou que já começará a ser percebido logo. Você acha que a coesão desse trecho está boa? Não, né? E o que levou você a achar isso? Quando você se faz essa pergunta, o que está deixando esse texto ruim, é aí que você começa a descobrir o caminho das pedras. Você vai reler e vai ver, será que é o queísmo, o excesso de quê? Será que é a repetição do verbo perceber? Será que é esse ele que não está sendo um bom referente para substituir a oração anterior? Será que está prolixo demais? Está sendo sugerido que está ocorrendo, dois está? Eu tenho certeza que você consegue melhorar essa frase se você fizer esse mapeamento, o que me leva a te dizer o seguinte: nem sempre o revisor vai acertar na primeira tentativa. É comum a gente ter que reescrever várias vezes até a gente conseguir um bom resultado. O mais importante é você mapear primeiro e depois criar o seu processo de reescrita, tá bom? Próximo exemplo, também da área de economia. Dentre os resultados do processo de controle do orçamento se encontra a tomada de decisão. A tomada de decisão depende da geração e disponibilização de informação que, quanto mais acurada, atual e relevante, maior será a contribuição dessa informação para uma tomada de decisão adequada e segura em relação aos seus impactos negativos e riscos. Você percebeu que durante a leitura você até se perdeu, provavelmente? Porque o texto está tão confuso que gera essa confusão mental no leitor, como eu já falei. Então eu vou mapear aqui alguns problemas que eu identifiquei, mas eu quero que você faça esse mapeamento e essas tentativas de reescrita, senão não adianta eu só ficar dando aqui soluções. O objetivo é você praticar. A primeira coisa que você deve ter percebido também é a repetição de tomada de decisão 3 vezes, desnecessariamente, porque como já vimos, nós temos os recursos de substituição, de elisão, de conjunção, que nós podemos usar para suavizar esse texto. Outro exemplo: perdoar não significa aprovar atitudes equivocadas, compreendê-las como resultado de que o ofensor seja resultado do seu meio/aprendizado, muito menos manter ou reatar relacionamentos. Esse trecho ele está bem truncado também, né? Principalmente de compreendê-las em diante, compreendê-las como resultado de que o ofensor seja, está muito truncado isso daí. É um outro exemplo de texto traduzido e que a estrutura em português não ficou boa, então nós precisamos melhorar a coesão para que a leitura fique mais agradável. Então vamos para a próxima por enquanto, porque você pode fazer os exercícios depois. Nesse exemplo, é um artigo científico falando sobre hipnose e o mercado de trabalho. Então, ele está querendo criticar a ideia de lucro associada à prática da hipnose. E aqui no final, ele fala que a lógica cega do mercado, aliada à hipnoterapia, né, pode ser um encontro perigoso. A lógica do mercado e a hipnoterapia é um encontro perigoso para o seu avanço. Aqui já está sem coerência. Vamos ao próximo slide. Em toda a sua vida, qual situação que fez com que você se sentisse mais envergonhado? Esse trecho é importante a gente falar aqui também da linguagem simples, que a Denise Faria fala tão bem sobre isso na oficina de linguagem simples aqui
no Revisão 360 e nós temos que estar a par desse movimento como revisores, como profissionais do texto e como escritores. E o que diz a linguagem simples? Que nós devemos construir as frases da forma mais curta possível, da forma mais simples possível. Então vamos lá, dê uma pausa, reescreva essa frase. Próximo exemplo. Se você quiser evitar que o sujeito reviva situações que foram ruins, poderá instalar um botão em seu pulso, que, uma vez que ele toque, passará a ver a situação em terceira pessoa. Olha só, se esse passará não dá a impressão de que o pulso passará a ver. Isso não pode ficar assim. Você vai ter que reconstruir e consertar essa frase, ok?